Estamos de volta com hashtag Tô Sem Filtro aqui na residência do Luiz Braz, que amanhã recebe o título de cidadão de Porto Alegre. Vamos retomar um pouquinho, Braz, lá atrás, de quando tu viesses para Porto Alegre. Conta para nós. Olha só, você sabe que o meu sucesso, sabe, porque todos nós, todo ser humano, ele tem uma razão para o seu sucesso acontecer. E a razão do sucesso meu, que eu posso dizer que tive sucesso aqui em Porto Alegre, foi o meu trabalho em rádio, sabe? E o meu trabalho em rádio, Antônia, começou com 13 anos de idade, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na Rádio Colorado. Lá em São Paulo... Rádio Colorado, mas tu és gremista. Sou gremista. Ah, tá bom. Não, só para deixar bem claro. Acabei trabalhando lá ainda em Piracicaba, na Rádio Educadora, e também em Barretos, nas duas rádios de Barretos, que tinha naquela época, uma das coligadas e outra da rede Piratininga. Depois de Barretos, eu fui para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Do Triângulo Mineiro, vim para Santa Catarina, em Florianópolis, trabalhar na Rádio Santa Catarina. Lá eu trabalhei 5 anos, de 1970 até 1975. E, graças a Deus, Santa Catarina, para mim, foi assim um paraíso, sabe, durante o tempo que nós tivemos lá. Mas eu queria alguma coisa a mais. E naquela época, 1975... a diferença entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina era uma diferença enorme. O Rio Grande do Sul era muitas vezes melhor do que Santa Catarina. E, infelizmente, os governos de esquerda liquidaram com isso aqui. Porque com os governos de esquerda, de repente, nós fomos ficando para trás e Santa Catarina foi se adiantando, foi avançando, não é? Em 1975, então, eu vim para cá. E vim aqui para a Rádio Farroupilha, que era ainda das emissoras associadas. Trabalhamos um ano na Farroupilha e aí recebi um convite da Rádio Caiçara, que ainda tinha programação só gravada e eles queriam que eu fosse para lá para que a gente fizesse uma programação, começasse a fazer programação ao vivo. E eu fiz então o Comando Geral, sabe, o programa da manhã da Rádio Caiçara. E em 2 meses de programação ao vivo, nós estávamos em primeiro lugar, né, de acordo com o Ibope, em audiência, batendo aqui as gigantes, não é? Que nós tínhamos aqui. Aí, em 82, a RBS comprou a Farroupilha e me convidaram para que eu fosse para lá. E queriam que eu montasse um programa parecido com o que eu tinha na Caiçara. Eu tinha o Comando Geral na Caiçara, montei na Farroupilha, então já com a RBS, o Comando Maior. Me elegi vereador em 82, comecei a me afastar e quem estava crescendo no rádio era o Zambiase. Então o Zambiase assumiu o programa que eu tinha começado, o Comando Maior, e eu fui me dedicar mais à política. Mas assim mesmo, para que eu pudesse cumprir o restante de contrato que eu tinha com a RBS, eu fui fazer um programa na Gaúcha. Então também eu tenho uma tragédia, na minha trajetória, um pedaço da minha vida que eu fiz aquela manhã da Gaúcha, juntamente com a deputada... olha só, minha amiga, e eu acabei esquecendo, mas o nome, mas daqui a pouquinho eu me lembro. Daqui a pouquinho eu me lembro. E fizemos a manhã, então, da Gaúcha, isso lá em 1982. 83 assumi o mandato e quis me dedicar, porque eu sabia pouco de política. Eu entrei na política mais por convite da Jussara Galto, que era uma vereadora top daquela época, e o do Rubem Tomé, que era outro vereador também, sabe, muito batalhador. Eles foram ser candidatos a deputado federal e nenhum dos dois conseguiu atingir os seus objetivos. Mas nós conseguimos. Eu contei naquela época com a ajuda também do deputado Ibsen Pinheiro, ele era deputado estadual ainda naquela época. E o Ibsen, eu me lembro de um episódio, estava até hoje escrevendo sobre esse episódio.
Ele me chama lá no gabinete dele, e lá está o Santana. E o Santana deu gargalhada depois, Deus sabe, porque o Ibsen me faz uma pergunta assim: o que eu precisava para ser candidato? E eu não sabia nada de campanha política, né? Eu falei para o Ibsen, eu preciso de panfleto para me distribuir com meus amigos. Sim. Mano, a gente sabe que as campanhas políticas, elas são riquíssimas, não é? É verdade. Mas com aqueles, o Ibsen não só me deu panfleto, mas naquela época podia se colocar aquelas plaquinhas nos postes. Sim. E ele me deu também um monte de plaquinhas para colocar nos postes, não é? E com aquela ajuda do Ibsen e mais ajuda de muitos amigos meus que moravam ali no prédio onde eu morava, ali no Morro Santo Antônio, no edifício Porto Visão. Nós conseguimos fazer uma votação boa para a época e nos elegemos pela bancada do PMDB. Naquela eleição... A primeira eleição foi pelo PMDB. Exato, o PMDB fez 11 vereadores, o PDT fez 11 vereadores, o PDS, que era PDS na época, Isso. fez 11 vereadores e o PT fez um vereador, sabe? Sim. Aliás, o PDS fez 10 vereadores e o PT fez um vereador, que foi o Rolfel, né? Que foi o primeiro Antônio vereador, Rolfel. exatamente, eleito lá naquela época de 1983. E para mim foi um mandato sensacional, porque eu comecei a conhecer os políticos, né, da época. Comecei a E quando a conhecer gente as manhas da política. E quando a gente começa a conhecer as manhas dos políticos, a gente não sabe se vai em frente ou se desiste, né, Brás? Olha, mas eu gosto muito. Depois eu fiquei gostando muito da política. Eu não conhecia, mas depois que eu conheci, eu fiquei gostando muito. Mas a política é uma coisa que parece que te coloca um gás, né, Brás? Olha, vê só. Lá em 82... foi aprovada uma lei do então vereador João Dibe. O João Sim. Dibe ia se transformar em prefeito depois. Sim. Mas o João Dibe, ele fez uma lei, aprovou na Câmara uma lei, que é a Lei 81-82, isso foi 81-82, que colocava para dentro do serviço público 3.200 funcionários que naquela época não tinham estabilidade. E ele, com essa legislação, trouxe para dentro do serviço público. Então, eu falo assim, o João é um cara que eu admiro muito, porque Deus sabe, né? Ele fez um trabalho brilhante como vereador na Câmara, mas eu briguei muito com ele nessa época, sabe? Por causa dessa tacada que ele deu, que Deus sabe, colocando 3.200 pessoas para dentro do serviço público. Por isso que Sem concurso. Imagina, se o João fez isso, outras tantas administrações fizeram. Então, por isso tem essa montoeira de funcionário público hoje, não é? Todo mundo querendo cobrar os seus direitos, e está certo, cada um, quer cobrar realmente os seus direitos, não é? Cada um tem lá seus direitos. O errado foi o político daquela época que, de repente... teve essa atitude. Trouxe tanta gente para dentro do serviço público. Não deveria ser assim, não é? Eu acho que nós, se você notar... Que acaba inflando a máquina pública, né? Nós poderíamos trabalhar com a metade dos funcionários hoje, estaríamos fazendo o mesmo serviço, não é? O mesmo serviço. Sim. Mas hoje nós temos uma máquina pública que custa muito caro para a sociedade, não é? Nós temos praticamente que, com todos os impostos arrecadados, pagar praticamente mais de 70% para manter, como você sabe, né? Os servidores públicos que nós temos aí. Eu digo para você o seguinte, boa parte deles merece o dinheiro que ganha, mas tem uma partezinha que é ruim de serviço, que Deus sabe, né? Porque não gosta de trabalhar, porque não gosta de atender bem as pessoas, não é? Porque foge do serviço muitas vezes, não sabe da responsabilidade que tem um servidor público, não é? O próprio vereador, ele é considerado uma espécie de servidor público. Se eu sou eleito lá para ser vereador e não faço o meu serviço, eu estou roubando as pessoas, sabe, não é? Porque eu fui eleito para fazer um serviço e chego lá e não estou fazendo, sabe, né? Me sirvo daquilo e não sirvo as pessoas como eu deveria servir. E o povo vota em ti para que tu sejas
na Câmara de Vereadores o seu representante, né? Exatamente, é assim que as pessoas, elas votam, mas esse voto, Antônia, ele tem que ser dado com mais consciência, sabe? Porque as pessoas hoje votam por votar. Votam por votar, é verdade. Antigamente se usava uma técnica que hoje não pode mais, mas ainda as pessoas usam, que é jogar um monte de santinho pelo chão, porque muita gente não sabem quem vai votar e de última hora pega do chão. Exatamente, vai olhando pelo chão e se o teu santinho estiver lá, de repente você pode ser a bola da vez, entendeu? Né? Mas isso é ruim, não é? É ruim porque o povo ele não tem essa cultura de pensar, né, Brás, antes de votar. Ele sai de casa já com aquele pensamento que droga, tenho que sair para votar, poderia estar dentro da minha casa, então o primeiro que eu achar eu vou votar, ou então vou anular, né? Olha, não é assim o pensamento? Exatamente. Eu pelo menos acho que o voto não deveria ser obrigatório. Eu vou votar se eu tiver um candidato à altura que eu goste e tal para ir votar, não é? Assim, a maioria, pelo menos, dessas pessoas que vão obrigadas para as urnas não iriam. E não fariam bobagem. Não fariam bobagem. Eu prefiro que nós tenhamos, ao invés de 100% dos votos, que a gente tenha 30% dos votos. Né? Mas que seja uma coisa consciente. Mas que seja consciente, porque aí nós vamos formar melhor os parlamentos. Né? Os parlamentos vão estar melhor formados. Até porque, falando nisso, Brás, a gente está muito mal, né, de políticos. Tanto município como estadual, né? Sim. Estão passando uma fase muito ruim. Muito ruim. Que é uma leva de políticos muito empobrecidos, né? Olha só, e parece... Vê esse grupo que foi para Brasília agora, porque houve uma renovação muito grande em Brasília, não é? Mas, de repente, quando eu vejo a briga do pessoal do PSL... E eu vejo uma briga mais pelo fundo partidário do que, na verdade, para um grande projeto para poder ajudar a sociedade. Não é? Exatamente. Então, eles saíram xingando o presidente, chegando, avacalhando tudo, sabe? Porque, na verdade, o que eles querem é se beneficiar do fundo partidário. Do fundo partidário. Mas o que é isso, sabe? Isso não deveria estar lá. Está lá, né? Exatamente. Deveria haver uma punição que o cara que agisse desta forma deveria estar fora. Está fora. Porque a obrigação dele é outra. Porque aí em Brasília é que começa a corrupção. Sim. Porque até então, nós, qualquer um que seja candidato, sobra de campanha, tu tens que devolver ao fundo partidário, né? Com essa briga, o que eles querem? Eles querem ficar com a sobra de campanha e se completar com dinheiro que não é dele. Olha, e isso não acontece só entre políticos. Eu vi no judiciário aqui, há muito tempo atrás, um presidente tentando justificar o aumento para os juízes. E ele dizia assim, que os juízes tinham que ganhar bem para não se corromper. Olha, então ele justifica todo o restante da população, não é? Porque a maioria da população não ganha bem, todo mundo pode se corromper, não é? Verdade. E foi uma frase infeliz de um presidente do tribunal aqui, sabe? Há algum tempo atrás. E você vê que hoje, cada juiz, para não se corromper, sabe, ganha aí quase, somando tudo, quase 100 mil reais por mês, Deus sabe, né? Olha, mas esse é o judiciário desse país que as pessoas passam fome, sabe? Não pode ser, sabe? Não pode ser. O próprio juiz tinha que colocar a mão na cabeça, nós precisamos modificar isso, não é? Precisamos fazer com que haja neste país, para todo mundo ser feliz, uma melhor distribuição de renda, não é? Para fazer isso, todo mundo tem que ter consciência, não é, de que nós não podemos ter esse abismo separando a elite hoje, não é, que nós temos, do restante da população. É um abismo muito grande, sabe? Pessoas ganhando 100 mil reais, e não são poucas pessoas, são muitas pessoas, não é só juízes, sabe? São muitas pessoas, aposentados, sabe? Bem aposentados, ganhando 100 mil reais. E aí você faz uma reforma da Previdência
E essa reforma da Previdência que é feita só mirou, na verdade, nos pequenos. Nos pequenos, exatamente. Não houve, na verdade, nada, que Deus sabe, que pudesse desmanchar isso que está acontecendo. Até sabe, porque nessa reforma da Previdência continua beneficiando as mulheres de militares, que recebem 2 pensões, e na outra clientela tem que escolher tem que optar pela maior, não é assim? E as mulheres de militares ficam recebendo as 2 pensões. Mas olha... Tira de um lado e beneficia o maior, né? Eu acho que nós tínhamos, eu acho que os executivos, eles deveriam fazer uma grande campanha para que as pessoas se conscientizassem da obrigação de cada um, sabe? Porque todos nós, cada um de nós, tem a nossa obrigação de dar a nossa parte. Olha, se eu estou vendo que eu estou ganhando demais, bem além daquilo que eu preciso, e estou vendo o coitadinho lá, que Deus sabe, né, que eu jogo uma moeda para ele lá, olha, por que eu não posso, na verdade, começar a lutar para que essa distribuição de renda possa atingir todo mundo, não é? Para que eu tenha todo mundo feliz, porque no meio da infelicidade nós não podemos ser felizes, sabe? No meio da infelicidade a gente continua infeliz, sabe? Continuamos sendo uma sociedade que estamos caminhando para o fim. Não saia daí, a gente volta já com o Luiz Brás.